Romeu Zema tá apanhando de tudo quanto é lado, mas tá apanhando com força, tá apanhando com vontade. Por quê? Porque falou uma bobagem muito grande. E quando se fala uma bobagem muito grande, naturalmente a repercussão é pesada, que é o que está acontecendo com o governador de Minas Gerais. A direita, a extrema direita bolsonarista está batendo nele, o centro tá batendo nele e a esquerda também tá batendo no cara. Essa ideia, essa concepção que ele tem de país é completamente equivocada e estimula um viés separatista que nunca deu certo ao longo de nossa história, e a gente sabe quanto as reações são pesadas, principalmente quando envolve um aspecto que não podemos deixar de considerar, que é a xenofobia, que historicamente o norte e o nordeste brasileiros sofrem do centro-sul, principalmente dessa lógica sudestina a qual Zema está incluso. Deu muito errado e não vai ficar barato essa fala do governador. Vamos compreender aqui uma construção histórica de que o Nordeste, depois que a capital do Brasil migrou para o Sudeste, porque vamos lembrar que Salvador e Recife já tiveram peso político considerável na história do país, sendo capital, sendo centro econômico. Depois isso migra para a região sudeste do Brasil, para Minas, depois para o Rio de Janeiro, São Paulo se consolidando como centro econômico, e esse poder que a economia sempre anda com a política, migrou do Nordeste para o Sudeste do Brasil. E a partir do momento, o Nordeste, com todas as divisões que os estados têm, as rivalidades internas, Bahia, com Pernambuco, com Ceará, a gente sabe que as disputas são pesadas, mas quando envolve o interesse da região, eles se unem, independente, eles deixam seus conflitos regionais, as divergências ideológicas, inclusive, de partidos políticos, ficam para um segundo plano e existe uma união pensando na região por um todo. Foi uma estratégia de sobrevivência inteligente, porque se a gente já tem os disparates regionais no Brasil, relacionados à IDH, relacionados à empregabilidade e tudo mais, seria pior se a região não tivesse esse caráter de se fechar, se unir contra aquilo que eles consideram uma afronta aos interesses nordestinos. O Centro-Oeste e o Norte acabam passando meio batido nessa discussão, porque o peso econômico dessas duas regiões começa a crescer de pouco tempo para cá. O Brasil, ele se dá essencialmente numa lógica litorânea. A gente tem que pensar que 80% da nossa população mora numa faixa de até 200, 300 quilômetros da costa. Então, para quem não sabe, falo de Goiânia e Goiás, nós do Brasil sertão, do Brasil interior, agora que a gente começa a ter um peso maior, o Centro-Oeste por conta da questão econômica, da força do agro, que vem se destacando quanto balança comercial de um tempo para cá, a região norte por conta da importância crescente da Amazônia e do olhar do mundo para essa floresta fundamental para o planeta, e a lógica política e econômica sempre se deu nessa lógica mais uma disputa mais costeira, digamos assim. Nesse sentido, dá até para tirar algum sentido, se formos generosos, na fala do Romeu Zema, que é uma união de esforço político da região Sudeste-Sul de concentrar interesses comuns, tal qual a região Nordeste faz, para defender a sua lógica. Mas claro, né? Romeu Zema, completamente desastroso com as palavras, como tradicionalmente é, falou uma grande bobagem que, se ele almeja um futuro eleitoral nacional adiante, ou colocam como nome da extrema-direita para a disputa em 2026, dada a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, ele vai enfrentar muitas dificuldades com essa fala em uma região que, historicamente, ela é decisiva, ela é simplesmente quem dá o norte, quem se coloca enquanto fator decisivo para resultados eleitorais de cunho nacional. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023. Eu começo na humildade, no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que caiu por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me dê a honra, o prazer de contar com sua nobre companhia. Inscreva-se agora aqui no canal, sim, inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, pinta muito vídeo novo por aqui.
Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito, muito, muito barato. Clube de membros na fita, sim, clube de membros. A partir de R$ 3,00. R$ 2, R$ 3,00. Você me ajuda a manter o trampo rolando aqui no YouTube redondinho como tem que ser. Cara, o esquema hoje é esse. Você tem que colaborar com aquele criador de conteúdo que mais dá prazo. Você gosta do meu trabalho, cara? Cogite seriamente entrar aí no clube de membros. É muito importante para mim mesmo. É pouquinho para você e é muito importante para mim, cara. Preciso agradecer a todas e todos que são do Clube de Membros, que mandam o seu apoio aqui ao canal. Pablo Costa no YouTube, já deixa o like é de graça, tá apertada de grana, eu compreendo do jogo, o like é de graça, não lhe custa nada, fora a sua boa vontade. Deixa o like aí agora, por favor. Preciso agradecer às empresas que patrocinam, que apoiam, que investem, que suportam, dão suporte ao jornalismo independente exercido aqui no YouTube. Um exemplo, a H3 Eventos e Tecnologias. Se você ainda não está ligado, deixa eu me dar o recado aqui para você. A H3 é uma empresa goiana que tem a melhor solução tecnológica para o seu evento. Locação de equipamentos audiovisuais, projeção, sonorização, iluminação, informática e muito mais é na H3, meu filho. Por exemplo, você está bolando ali um evento de pequeno, médio ou grande porte. Pois é, o Herbert vai lá, vai analisar a sua estrutura, vai ver o que você precisa, porque às vezes é um telão de LED para o seu palco ficar bonito, é uma projeção massa, é uma sonorização perfeita que fique legal para quem está ouvindo ali no lugar e para quem está em casa, porque às vezes você quer fazer uma live, você vai precisar de uma luz massa e um som massa para esses dois públicos. Aí você vai precisar de uma informática, vai precisar de uma internet bala para fazer a sua transmissão ao vivo. Tudo isso e muito mais a H3 tem e pode lhe ajudar. E o principal, no preço mais em conta do mercado. Tá duvidando? Peça um orçamento e confira a H3 Eventos e Tecnologias, a melhor e mais barata solução tecnológica para o seu evento. Muito obrigado pelo apoio, pelo patrocínio H3. Muito obrigado a você que diariamente está por aqui. Bora voltar a falar de Romeu Zema. Foi articulado um consórcio entre os governadores das regiões Sudeste e Sul para fazer uma espécie de contraponto à união política que existe no consórcio dos governadores do Nordeste. Eles são muito articulados. Eu falei, o Nordeste inspira o Brasil nesse sentido de dar um caráter de bloco regional para demandas que, quando um Estado leva sozinho, acabam sendo preteridas pela União, porque quando você chega com mais gente, claro, você tem um peso maior de fala, um peso maior político, um peso maior econômico, e tudo isso repercute em uma atenção maior que a União vai dar para aqueles pleitos. O centro-norte brasileiro já tentou fazer algo assim, em que pegou a realidade aqui do centro-oeste, né, e somou a realidade do Tocantins, de Rondônia, do Maranhão, se eu não me engano, para pensar um bloco envolvendo basicamente assim, o bioma cerrado. Não foi muito adiante, sabe? Começou isso fazendo ainda quando Marconi Perillo era o governador aqui de Goiás, e isso acabou se perdendo no meio do caminho. O que é uma pena, porque esses interesses defendidos em blocos costumam receber maior atenção do que quando individualizados, como bem coloquei. O que o Romeu Zema falou ali, na verdade, é uma baixa compreensão política de como funciona o eleitorado de qualquer região. A definição do voto se dá um bom tanto por uma mescla entre a sua convicção, a sua formação, os valores que você carrega consigo, aliada à realidade objetiva. O que você está vivendo ali? Você está vendo sua vida melhorar ou piorar? Você tem uma expectativa de melhora ou de piora com aquele nome, com aquela pessoa? Então, mesclando aqueles valores que são individuais, que habitam o seu íntimo, com a realidade objetiva, como está acontecendo na rua, você costuma definir o seu voto. Normalmente, regiões têm perfil de eleitorado, certo? Isso pode migrar conforme o tempo, mas é uma mudança lenta, não costuma ser muito radical. O Nordeste brasileiro, antes, se identificava com o PFL, com a antiga Arena. Era um reduto PFL o Nordeste. A partir do primeiro governo Lula, que se inverte, se transforma num reduto do Partido dos Trabalhadores. O PT era muito forte, vamos pensar na fundação do PT. Naquela elite do operariado brasileiro, do ABC paulista, porque ali o operário de indústria, ali do ABC, de São Paulo, era a elite do trabalhador brasileiro. A gente tem que compreender isso. Então, o sindicalismo exercido ali no ABC
era o sindicalismo dos trabalhadores mais qualificados do Brasil. Aí você tinha o núcleo dos petroleiros, a Petrobras, você tinha o núcleo dos bancários, dos professores, o ambiente acadêmico, a parte dos trabalhadores era forte naquele nascimento. Então você tem essa construção histórica, menos regional, mas mais de classe. Mas as regiões também têm seus interesses. E aí, claro, a gente está falando de eleitor majoritário. Não quer dizer que todo mundo pense igual naquela região, ou naquela classe social, como a gente estava falando, ou naquela etnia, por exemplo. Não, não se trata disso. Mas existe uma, um voto homogêneo que costuma vencer a eleição. No Nordeste, hoje, a gente sabe que tem uma preponderância de um olhar mais para os partidos de esquerda. PT e PSB se destacando nesse sentido. E o que o Zema fala é de forma um tanto quanto desastrada essa diferença de perspectivas que existe, que é normal, e que tem que ser colocadas numa disputa de voto, evidentemente, que vai definir políticas públicas para diminuir as desigualdades regionais do nosso país. E esse é o ponto que talvez Zema não tenha entendido e que ele apanhou de todo mundo. Ele apanhou do Rodrigo Pacheco, mineiro, também mineiro, presidente do Senado, apanhou do João Azevedo, que é presidente do Consórcio Nordeste, dos governadores da região Nordeste, apanhou do Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, apanhou do bolsonarismo. Veja você, bolsonaristas que são da região Nordeste, como Gilson Marinho, do PL de Pernambuco, o Capitão Wagner, do União Brasil do Ceará, outro também que desceu o cacete no, no governador de Minas Gerais, foi esses dois bolsonaristas, né, que eu destaquei, uma de centro também, que é a governadora Raquel Lira, de Pernambuco, todos eles criticando a fala completamente descabida de Romeu Zema. Veja você, um nome de esquerda, um nome de centro, a governadora Raquel Lira, e os nomes da extrema-direita, todo mundo batendo, porque aí ficou difícil defender o Romeu Zema, até porque, primeiro, ele não é Bolsonaro, né? Ele não tem o carisma que o Bolsonaro tinha, que até mesmo com as bobagens que falava, com as expressões preconceituosas, como, por exemplo, Cabra da Peste, que ele fazia uso com uma frequência impressionante. Isso é amenizado porque o Bolsonaro tem o carisma dele junto ao eleitorado dele. O Zema não tem o mesmo carisma. E para a pretensão de voo nacional, Zema vai precisar muito se fortalecer no Nordeste. Desse jeito aqui, não vai conseguir, não. E eu, né? Eu acho é pouco, né? Porque o Zema, para mim, é uma figurinha patética e lamentável. O Amoedo já começou a bater no Zema também. Amoedo, o fundador do Partido Novo, colocando que, infelizmente, hoje o PL, perdão, o Novo se porta como um asteroide, um anexo do PL e não tem vida própria. O Zema é o maior exemplo disso. Quero saber sua opinião, comentários aqui embaixo, digam o que você acha, digam o que você pensa. Chegou até aqui, like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe, meu filho. Deixa agora seu like. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do clube de membros lá atrás. Tem o Valeu, essa gorjetinha aqui embaixo. Pay, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita e tem o Pix. pablocosta@gmail.com. Pix, 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 pix. Mande seu Pix e ajude. E fortaleça o trabalho do jornalista precarizado do Brasil. Maravilha? Rapaziada, a live de sexta-feira foi massa, um monte de coisa legal, deu uma bombada aí, o algoritmo deu um kick nela no domingo, repercutiu bastante. Muito obrigado a todas e todos que participaram da live, que estão por aqui. E tá aí no canal para você assistir, não teve tempo, por favor, assista aí depois, beleza? Amanhã ou quarta começam a pintar os cortes aqui no canal. Maravilha? Rapaziada, uma ótima semana, uma excelente segunda e eu termino com um clássico. É nóis.